Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade a um livro que eu estava lendo sobre a mulher no tempo das catedrais, da historiadora francesa Regine Pernod. E na verdade eu já terminei e eu vou falar sobre as minhas impressões acerca do livro. Se você chegar até aqui e gosta de leituras, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no meu canal. Bora lá! Hoje eu tô com meu cafezinho, espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo, porque eu acredito que não vai ser longo, tá? Bom, para quem viu o vídeo ou não viu, vou deixar aqui na descrição. Eu comecei a falar sobre esse livro, eu estou lendo, na verdade eu acabei de lê-lo nesse final de semana, eu tenho ele em PDF e vou falar sobre as minhas impressões gerais, tá bom? Não vai ser um vídeo longo. Bom, o livro ele vai falar do papel da mulher em diferentes camadas sociais e como a mudança social que vai acontecendo desde o século aí do início da Idade Média até nos tempos das catedrais, é onde que ela dá um maior enfoque, até o finalzinho da Idade Média, como o papel da mulher foi crucial e como que isso impactou a sociedade da época. E a autora destaca que apesar das dificuldades que existia na época, que sim, ela não deixa de mostrar as grandes dificuldades que eram impostas às mulheres na época, como que as mudanças culturais influenciaram o seu desenvolvimento, não em apenas aspectos da cristandade espiritual, mas sim também em aspectos econômicos, cultural, na arte, como o papel da mulher foi de suma importância para moldar a sociedade naquela época. Agora vai trazer vários nomes importantes, foram cruciais acerca da história da Europa. Uma delas é uma nobre carolíngia do século IX, do Oda, que escreve um manual para o seu filho, um manual interessantíssimo, que traz uma riqueza na literatura, e por mais que ela não participava muito da vida política ou uma liderança fora, ela teve esse papel crucial na vida do filho, onde que esse manual, que se chama Liber Manualis, foi fundamental aí, tem documentos de como que ela escrevia muito bem, como ela era portadora de uma vida intelectual muito aguçada, fazendo uso da gramática, de uma literatura, de uma narrativa extremamente fundamental, com um pano de fundo, que era a sua espiritualidade, para o seu filho Guilherme. Guilherme acaba morrendo, mas esse manual, ele, salvo engano, que eu me lembro aí, lendo o livro, quem faz o uso dele é o seu neto. Tem outros capítulos também que a autora vai falar sobre duas Matildes. Não é um capítulo tão grande, mas ela traz esses dois contextos diferentes. Uma é a Matilde de Toscana, uma nobre que acaba herdando grandes propriedades. Salvo engano, ela nasceu em 1048, e como que ela teve um poder de interferir nas decisões referente ao conflito das grandes investiduras, que era para quem deveria ser o poder entre os bispos na época e os imperadores. Ela ficou do lado do Papa Gregório VII, ela teve um papel crucial, importante, se destacando aí em decisões políticas e militares. Em contrapartida, a gente tem a Matilde da Escócia, apesar de ela ter um contexto diferente, ela traz aí a sua intelectualidade, a sua inteligência em decisões acerca da cultura, da economia da sua época. Brevemente, a autora vai trazer esses dois nomes e como que elas influenciaram tanto o tempo e a cultura da época, sobretudo a história da Europa em si. Isso com documentos que a autora nos mostra, nomes de outros historiadores que estudam também o papel da mulher na Idade Média, e isso com muitos detalhes. O que a Regina Pernod nos mostra ao longo da leitura são muitos detalhes, muitos dados históricos, aonde que ela achou tal documento. Essas informações estão documentadas, então é isso que você, leitor, acaba encontrando ao longo da sua leitura. E tem muito mais, pessoal. A gente tem aqui um capítulo sobre as cartas da Rainha Eleanor, que foi uma grande influenciadora, que Eleanor foi uma das mulheres mais poderosas do século XII, e as suas cartas que teve um papel muito importante na dinâmica, na política da época. Então a autora também vai discorrer muito nesse capítulo, mostrando que nas suas cartas é visível a sua intelectualidade, a sua inteligência acerca da sua escrita, e como que ela foi importante atender às complexidades políticas que aconteciam na época. Vou ler aqui um pouquinho das minhas anotações para que vocês entendam melhor. Eleonora é apresentada como uma mulher de espírito livre e mente fiada que desafiava as normas do seu tempo.
Então aqui é o que você vai encontrar nesse capítulo falando sobre Eleonor de Actânia. Claro que ela já vai deixar um legado, né? Eleonor é vista como modelo de liderança feminina em uma era dominada de fato por homens. Sim, a autora de nenhuma maneira ela vai ocultar ou não deixar de mostrar o que a época de fato era ainda dominada pelos homens. Entretanto, de nenhum modo as mulheres eram ocultas. É o que foi implantado na nossa cabeça, que a gente não tinha tanta liberdade acerca, não apenas essa liberdade existia apenas para a nobreza. Não, ela vai. O legal do livro, que eu achei bem interessante para a gente, leitor, entender que desde lá do século V até meados do século XIV, XV, ela mostra o papel das mulheres, que por mais que era uma época difícil, de grandes conflitos, nós tivemos papéis fundamentais, uma certa liberdade para que a gente pudesse ascender em diferentes camadas, em diferentes áreas. Bom, são muitas informações que a autora nos traz. Tem um capítulo falando da corte do amor a universidades. Isso significa que a corte do amor é o que ela coloca aqui, cortes do amor. São eventos falando sobre poesia e questões cavalheirescas, mas que a mulher tinha um papel fundamental nesses eventos, até então, porque a educação que a nobreza, a mulher nobre, recebia era ela bem refinada. Isso significa que ela tinha lições de literatura, de música, ela tinha uma educação incluindo poesia, música, literatura, e isso fazia com que elas participassem ativamente da vida cultural na época, influenciando de uma certa maneira a cultura daquela sociedade. E para quem conhece, por volta do século XI e XII, as universidades se tornam centros de uma vida intelectual mais pujante. E o que acontece é que a educação ela vai deixando as cortes e também, é claro, lembrando que os mosteiros, que são centros de educação desde aí da antiguidade, por volta do século 7, 8, 9, vão construindo bastante mosteiros, mas aí no século 12 o centro da educação vai se tornar a universidade, que sim é um ambiente masculino, muito se fala disso. Mas qual é o papel da mulher no início dessas grandes mudanças? Ela tem aqui, a autora fala que a mulher não fica de lado, a certo modo, ela recebe algumas funções, e o que a autora comenta é que ela tem algumas funções de apoio, de patronagem. Isso significa que a mulher tem um desempenho em desenvolver materiais, lembrando que mulheres também foram copistas. Isso na Idade Média elas tinham esse trabalho de copistas também. E aqui nas universidades o que a autora comenta é a patronagem, que para quem não conhece é desenvolvimento de material também. Então existia, é claro que o passar do tempo isso vai mudar, obviamente, mas é para a gente ter um olhar mais clínico acerca do que realmente era o papel e as funções das mulheres, que é bem diferente do que dos manuais de história ou dos primeiros contatos com o que a gente tem sobre a Idade Média. A mulher tinha uma certa liberdade na construção, no impacto social daquela época. Então, em suma, esse capítulo vai mostrar de como as mulheres influenciaram a vida intelectual daquela época, desde das cortes aristocráticas até as emergentes universidades da época. É isso mais ou menos aí que vocês vão encontrar nesse capítulo. Um dos últimos capítulos ela vai trazer nomes importantíssimos para a história, até nos dias de hoje, duas raparigas como as outras, que é Joana e Catarina. Ela vai trazer os diferentes contextos que ambas estão e diferenças regionais também, mas como o papel delas foram fundamentais ao que refere-se a mudanças intelectuais, a grandes conflitos, tais como Joana d'Arc enfrentou. E é claro que, além de explorar a experiência de cada uma, ela destaca a Catarina também como tendo uma... A diferença é que ela tem um desejo intelectual de aprendizagem muito grande. Isso vai impulsioná-la a buscar vivências diferentes. Tanto que Catarina de Siena é um dos grandes nomes aí da cristandade, se tornou doutora também da igreja, mas a princípio ela era uma mulher da Idade Média comum, tinha, claro, esse desejo intelectual de aprender coisas e nada a impediu, é claro,
A gente tem as dificuldades, mas nada a impediu de fato de buscar e ascender intelectualmente, trazendo grandes mudanças na educação, na cultura da época. Sobretudo a gente tem Joana d'Arc. Aliás, eu tenho até um livro aqui sobre Joana d'Arc, a donzela de Orleans. Eu gosto muito desse livro. Quem sabe um dia eu trago uma resenha falando da importância de Joana d'Arc na guerra que acontecia, no conflito entre França e Inglaterra, quando naquela época os homens se sentiam fracos. Joana d'Arc teve um papel importantíssimo, tem documentos a respeito da grandeza de Joana d'Arc na história, não apenas da França, mas hoje na história o seu nome ele não é tão envolvente assim para a modernidade, mas ela teve um papel fundamental na história da França. Bom, a autora finaliza dando a sua conclusão acerca dos seus estudos, e o último capítulo que a autora vai trazer é das mulheres de anteontem às de hoje. Isso significa que ela vai trazer uma reflexão pra gente, dando uma alfinetada, pelo menos é assim que eu li, e pelo menos é assim que eu interpretei, que é a evolução abrangente das mulheres com o passar do tempo. Então, na Idade Média, ela tem um estudo vasto, trazendo nomes, a contribuição das mulheres nas diferentes camadas sociais e evoluindo até a Renascença, até a modernidade. Será que isso foi se expandindo, essa liberdade, autonomia, intelectualidade, por mais que existiam conflitos na época? Ou será que com o passar do tempo, os nossos direitos e limitações acerca do casamento, acerca de uma vida estudiosa, acerca da nossa liberdade, isso foi se expandindo, ou pelo contrário, isso foi diminuindo? Então a autora deixa aí a conclusão, a reflexão que ela coloca na mesa, e para a gente, leitor, interpretar, estudar e fazer comparações também, que é interessante com outras leituras. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, ficado até o final. Eu indico o livro A Mulher no Tempo das Catedrais, sim. Eu li em PDF, com certeza eu tenho a intenção de ler, de ter aqui na minha estante para fazer uma leitura cuja intenção vai ser mais demorada, para que eu possa aproveitar mais a leitura. Eu li no PDF, fiz bastante anotação aqui. Para quem não conhece, eu faço algumas anotações para que eu não me perca na leitura. Então eu fiz bastante, mas nada como tendo o livro em mãos, certo? Espero que vocês tenham ficado até o final. Não deixem de se inscrever no meu canal, ficarei muito agradecida, ajuda o canal a se expandir. Curtir também seria bacana. E os vejo nos próximos vídeos, pessoal. Tchau, tchau!